Eu quero saudar os irmãos da paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Espero que Deus tenha falado contigo já até agora e que Ele continua falando. Que esse Deus realmente é muito poderoso. Quero convidar os irmãos que abrem sua Bíblia lá no 1 Samuel. Como é que hoje é o Dia das Mães? Tem muitas mães na Bíblia, muito importante, né? Das mulheres da Bíblia, se nós olhamos, elas realmente têm, né? Muitas mulheres extraordinárias na Bíblia. Mas nessa noite eu quero falar de uma mulher que não é que é mais extraordinária, mas ela é mais eu e você. Quero falar de Ana, porque se nós falamos de Maria, uma mulher extraordinária, Maria veio, o anjo falou com ela, ela viveu uma vida extraordinária. Mas se nós olhamos de Ana, não aconteceu nada extraordinário. Não veio nenhum anjo, ninguém não falou nada. Ela simplesmente foi extraordinária porque ela creu em Deus. Uma mulher que realmente que não viveu o sobrenatural porque ouviu falar, mas ela porque tomou posse da palavra de Deus. Que nós realmente vamos ver assim, quero trazer essa noite Maria, Ana, que é Maria, mãe de Samuel, uma mulher totalmente extraordinária. E as virtudes dessa mulher. Essa história nós vamos encontrar em 1 Samuel capítulo 1, até o versículo 27, vamos ler. 1 Samuel capítulo 1, versículos 1 até o 27. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Havia um certo homem de Ramateia, Zulfita, dos montes de Efraim, chamado Elcano, filho de Jeroboão, neto de Elu, bisneto de Toá, filho de Infranita Zefé. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia à cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor do Exército lá. Anfini e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o sacrifício dado por sangue da sua mulher, Penina, e todos os filhos dela. Mas a Ana dava a porção dobrada, porque amava, apesar de o Senhor tinha deixado estéril. Porque o Senhor tinha deixado estéril a sua rival, provocava, continuava a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre. Ana subia à casa do Senhor e sua rival provocava a ela e chorava e não comia. Eucano, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não comes? Por que estás triste? Será que eu não sou melhor para você que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estava o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor. E Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu me deste atenção à humilhação de tua serva e lembraste de mim, e não esqueceste a tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Seus cabelos e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela comia, continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não ouvia sua voz, Eli lhe pensou que estava embriagado e disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher de muita angústia. Não bebo vinho nem bebidas fermentadas. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julguei tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda que lhe pediu. Ela disse: espero que o Senhor benevolente para tua serva. Então ela seguiu o seu caminho e comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor, então voltaram para casa, em Ramá. Eucano teve relação com a sua
mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e devido tempo, e deu à luz ao seu filho, e deu-lhe o nome de Samuel, que está dizendo, eu pedi ao Senhor. Quanto ao ano seguinte, Eucano subiu para toda a família para oferecer sacrifício anual do Senhor para cumprir seu voto. Ana não foi e disse a seu marido, depois do menino for desmamado, eu o levarei e apresentarei ao Senhor, e ele morarás ali para sempre. Disse Eucano, seu marido, faça o que lhe parece melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas conforme a palavra dele. Então, ela ficou em casa e criou seu filho até o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, na casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arromba de farinhas, uma vasilha de ouro, cheio de couro, cheiro de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ele disse, meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que estava aqui e teu lado, orando ao Senhor. Esse era o menino que eu lhe pedi, e o Senhor concedeu o pedido. Por isso, agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida, e dedicaria ao Senhor, e ali adorar ao Senhor. Está aqui a palavra do Senhor. Senhor Deus, nós queremos agradecer por essa história de Ana, Senhor, que sabemos realmente uma mulher extraordinária. Uma mãe que realmente te obedeceu de todo o coração, que nós possamos aprender com ela, Senhor. Que o Espírito Santo dessa noite nos possa revelar nossos corações, realmente nós vermos realmente como que tu ages, Senhor, que possamos ter essa fé também. E como é que essa mãe realmente ela fez diferença, que ela está dentro da Escritura, Senhor. Ela fez realmente, a história, e ela é marcada, Senhor, e nós estamos hoje aqui estudando a vida dela, Senhor. E por isso nós queremos pedir, Senhor, que possa realmente trazer à luz a Tua palavra, aquilo que vem do alto. E eu possa ser o instrumento Teu, Senhor. Isso queremos pedir, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero falar dessa noite, muito interessante, é fácil quando nós lemos a história de Ana, no modo assim como história, mas se você tenta viajar no tempo, tenta ser Ana. E nós vejamos, e tenta ainda viajar no tempo que ela viveu. Se nós olhamos a Ana, ela foi uma mulher muito extraordinária, ela foi uma mulher, fez toda a diferença. E Ana, ela foi uma mulher ideal por seu marido, mesmo não tendo filho. Se hoje a mulher não tem filho, a sociedade, uns até vê como vantagem. Hoje, se a mulher tem filho ou não faz muita diferença, mas nós vejamos, mas o tempo de Ana, naquele tempo não. Realmente o cara casava com uma mulher simplesmente para ter a família, para seus descendentes. E o que acontecia, se nós olhamos a regra no tempo que Ana viveu, se a mulher não podia engravidar, o marido tinha direito de casar com outra, para continuar realmente a família. E se nós olhamos ainda toda a história, imagina quando o marido casava com a outra, a primeira esposa, ela perdia totalmente a importância. Era alguém que ele tinha que sustentar, no caso assim, quase como peso morto. Porque muitas vezes nós vejamos assim, que as pessoas, elas realmente acham que os homens hoje são machistas, imagina na época que o homem tinha o direito na lei. Então, se nós olhamos do contexto de Ana, como é que ela conseguiu ser uma mulher extraordinária, mesmo não dando daquilo que o marido mais esperava, que era filho. E aí nós vejamos assim, que ela fez toda a diferença, mesmo numa situação difícil. E aí vejamos assim, por que ela foi uma mulher extraordinária e ao mesmo tempo, Deus te abençoe, que as coisas não iam, porque ela conseguiu viver a vida dela mesmo com a tristeza. Se nós olhamos no versículo 4 e 5, quando fala que quando o Elcano ele oferecia o sacrifício, mas quando ele era a vez de Ana, ele dobrava. Mas não tinha que ser contrário. Uma mulher que conseguia viver, o seu deserto, mesmo sendo difícil, mas sem oprimir os outros. Nós vejamos assim que é muito fácil, nós olharmos na história de Ana, e aí aconteceu que realmente ela fazia algo, a tristeza dela, mas ela não passava porque ela tratava, ela era uma pessoa que amava o seu marido, e o seu marido amava ela.
E nós vejamos assim, e seu marido pergunta, mas por que você chora se eu não valo mais que 10 filhos? E aí nós vejamos assim, porque nós vejamos daí o que acontece, mas a Ana, a tristeza dela não o fazia, ela fazia ser uma mulher totalmente extraordinária. Porque ser uma pessoa boa, agradável, no tempo fácil, é fácil. O difícil quando está no deserto, você ser uma pessoa que tem o equilíbrio, consegue tratar as pessoas com amor, com gravidade, que você seja uma pessoa amável. E nós vejamos uma virtude de Ana, assim, que ela foi realmente uma mulher ideal para o seu esposo. O tempo que realmente que nada aconteceu, ela não podia dar filho para Elcano, que era uma coisa que pesava muito na sociedade, mas mesmo assim ela conseguiu atrair esse amor daquele homem. A outra rival dela, aquela Penina, ela teve filho, tudo que realmente era importante na sociedade, mas quem que conquistou o coração de Elcano foi a Ana, mesmo ela não conseguindo aquilo que ela mais queria. E eu vejo assim, isso é uma grande virtude de uma pessoa. Uma grande virtude é realmente você viver no teu deserto, mas você consegue lidar com isso. Você consegue viver aquilo, não passar assim para os outros, porque é muito fácil, quando as coisas são mal, nós somos rabugentos, né? E eu mesmo sou mais difícil, porque não consigo muito lidar muitas vezes, quando não dão certo, nós temos muito essa facilidade, está mal, então nós tratamos todo mundo mal. E aí quando vem, nós ofendemos as pessoas que não tem nada a ver com a história, nós somos pessoas amargas, porque nós vivemos o nosso amargo, mas por que os outros têm que viver a amargura que nós estamos vivendo no nosso tempo? E eu vejo assim, se olhamos para a Ana, não, ela conseguiu realmente, ela conseguiu viver isso, separando, ela conseguiu realmente ser uma pessoa totalmente amável no tempo da amargura. Outra grande virtude nós vejamos em Ana, que nós descobrimos, ela uma pessoa que não murmurava. E ela se mantinha humilde. Viagem no tempo de Ana. Você imagina que todo ano eles iam, uma vez por ano, para lá em Siló, não era bem Jerusalém, na viagem, e a concorrente dela, falando dela que ela não era estéril, que era seca. Na Bíblia não fala, mas imagina se ela andando e não tinha motivo de murmurar. Se nós olhamos, a Ana era alguém que fazia as coisas de Deus, e aí passa ano após ano, indo adorar o Senhor. E aí eu vejo assim, que grande virtude essa Ana, que realmente ela fez toda a diferença. Na Bíblia não fala quantos anos. A Bíblia não fala que não foi só uma vez, um ano, foi ano após ano. Deixa eu até ver que está no versículo 7. Isso aconteceu ano após anos. Que ela sempre ia junto com o seu marido, oferecer sacrifício e adorar o Senhor, e sem murmurar. E eu vejo assim, por que ela é uma grande virtude? Porque as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem entender o que é andar com o Senhor. Mas se nós olhamos para Ana, Deus estava respondendo a oração dela, não. As coisas melhoraram, não. Quem que tinha filho era concorrente, no modo assim de dizer. Mas ela ia sempre ia adorar o Senhor sem murmurar. E nós vejamos, se nós olhamos assim, a Penina, ela desafrontava ela, mas ela não falava nada, ela conseguia ir no seu caminho, porque andava brigando. Imagina que é muito fácil nós da família, andando e brigando, é uma facilidade nós brigarmos, né? Basta dois, né? Ser mais, que gostam de uma discussão, e aí uma viagem, continua aqui, briga lá. Quem já viajou com a família no carro, né? Quando vê os filhos brigam e aquilo, né? Parece que não para nunca. Aí se imagina numa mula, não sei quantos dias eles estavam andando. Não podia ser uma viagem, tipo assim, uma viagem bem desconfortável, mas a Ana, ela deixava confortável a viagem. Porque ela era uma pessoa humilde e não murmurava, mesmo vivendo no deserto. E eu vejo assim, que mesmo assim, ano passando o ano, ela ia o quê? Oferecer sacrifício ao Senhor e adorar. Não é uma grande virtude? Quantas pessoas, qualquer coisinha que dá, esquece do Senhor. Quantos eu vejo assim, eu não sou muito fã de negócio de campanha, né? Porque as pessoas, elas gostam muito de campanha. Eu tenho uma campanha, não tem nada de errado, né? Não tem nada de errado fazer uma campanha um tempo, agora eu vou pedir para Deus, aí passa o tempo da campanha e Deus não responde, as pessoas desaparecem da igreja. Mas se nós olhamos como Ana, ela está pedindo algo, entra no ano, Deus não responde, entra no ano, Deus não responde.
Outro ano Deus também não responde, mas ela continua lá a adorar ao Senhor sem murmurar. E ainda nós vejamos, e passa o tempo, a rival dela tendo outro filho, imagina, aí passa o ano, ela tem já outro filho, e ela nada. E nós vejamos assim, que grande virtude é essa, mas ela continua sendo fiel ao Senhor, mesma coisa. E ela vai com o marido, quando chega o tempo de adorar o Senhor, que era uma festa grande em Jerusalém uma vez por ano, arruma as coisas, ela arruma também para adorar o Senhor, não podia estar magoado. Quantas e quantas vezes nós desistimos de buscar o Senhor, desistimos de ir na igreja adorar o Senhor, porque as coisas não são como que eu estou esperando, as coisas não acontecem daquilo que eu esperava, e aí, mas, hoje eu vou fazer outra coisa, mas Ana era totalmente diferente. Isso é uma grande virtude, nós temos que aprender com ela, que nada afligia ela, buscava o Senhor. Mesmo Deus não falando nada, mesmo Deus não dando a resposta. Ana era alguém que nunca desistia e nunca murmurava. Porque se nós olhamos na Bíblia, uma coisa que Deus não gosta é que nós murmuramos. O que é fé? Crer daquilo que eu não vejo, mas eu tenho certeza que recebo. E eu vejo assim que a palavra de Deus, ela vem, por isso que tem que ter fé e tomar posse. Eu não posso olhar para a circunstância nem para o tempo. Eu tenho que ser alguém, um adorador. Porque quando nós olhamos a palavra de Deus, o que lá em João diz, quem que Deus procura? Verdadeiros adoradores. Deus não procura que faz grande Deus, que procura realmente pessoas que adoram. E nós vejamos, a Ana era uma verdadeira adoradora, mesmo Deus não falando nada, mas ela continuava ano após ano adorando ao Senhor. E aí se nós fôssemos olhar realmente para a nossa vida, nós somos muito falho. Que adorador nós somos, será que nós podemos ter essa virtude de Ana? Mesmo que as pessoas falam, mas teu Deus não te dá o que se pediu, você já fez isso, aquilo, você pediu, já fez campanha daquilo e nada. Mas mesmo assim a Ana continuava sendo uma verdadeira adoradora. E aí nós vejamos assim, porque isso é uma grande virtude de alguém que serve ao Senhor de coração. Ana servia ao Senhor de todo o coração. Servir a pessoa por um propósito é uma coisa, mas servir de todo o coração é outra coisa. Nós vejamos uma grande virtude de Ana, nós vejamos ela sempre adorava o Senhor. Mesmo o tempo passando, mesmo os anos passando. Mesmo Deus não respondendo nada. Eu vejo assim que muitas vezes nós vejamos assim, as pessoas, elas, mas eu estou pedindo uma proposta para Deus e a coisa está difícil, aí Deus melhora e aí nós desistimos porque nós somos verdadeiros adoradores. Nós não amamos Deus de todo o nosso coração, não é? Porque se nós podemos olhar, se nós olhamos todo o texto, nós viajamos da texto, quando eu chegava lá, o que a Ana fazia? Ela ia no templo, ela orava. E aí nós vejamos uma vez que ele, no último, que ele sentou e olhou para Ana, mas todo ano era a mesma coisa. Era alguém que tinha o prazer de estar na presença de Deus. Alguém que tinha o prazer de realmente ter comunhão com o Senhor. E aí realmente nós possamos ser essa Ana também, que temos prazer de estar na presença de Deus. Mesmo que nós vivemos o tempo do nosso deserto, mesmo que parece que Deus nos está respondendo, nós temos esse prazer. Eu vejo assim que a palavra de Deus, e aqui nós vejamos essa mulher, ela realmente tinha esse prazer. Ela viveu buscando ao Senhor, mesmo Deus não respondendo nada. Mesmo parece que a resposta nunca vem. E entra ano, sai ano. Mas ela continuava adorando ao Senhor, porque ela era uma serva de todo o coração do Senhor. E eu busco ao Senhor porque por interesse. Muitas vezes nós buscamos ao Senhor por interesse. Não é verdade? Se eu preciso um milagre, eu busco o Senhor. Porque é muito comum, quando alguém fala assim, tua situação, teu caso não tem mais jeito. Nem a medicina, nem financeiro, ninguém dá mais jeito, acabou. E aí alguém fala, mas Deus é poderoso. Deus tem todo o poder. Aquilo que nós cantamos, poderoso Deus. Aí buscamos ao Senhor. Por quê? Porque ninguém dá solução. Não é um interesse. Não tem nada de errado. Buscar porque Deus é poderoso. Mas eu vejo assim mas qual que é a maior virtude do nosso coração? Mas eu sou servo de Deus independentemente se Deus vai me responder ou não.
Se eu sou alguém que serve ao Senhor, eu amo Jesus porque Jesus é Deus. Eu amo o Senhor porque realmente Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Eu amo Jesus não porque Ele vai dar algo, vai responder logo, porque meu amor realmente vai muito mais além. Eu vejo assim que aqui nós vejamos a Ana, que era uma serva de todo o coração, independentemente do que estava acontecendo, ela tinha o prazer de adorar o Senhor. Ela tinha prazer de fazer o que é a vontade do Senhor. Eu vejo assim que muitas vezes nós achamos que Deus, só porque Deus não responde, mas meu amor é muito mais interesseiro do que um amor verdadeiro. Eu amo a pessoa independentemente do que ela vai dar. Isso é um amor verdadeiro. Porque a palavra de Deus realmente, se nós amamos, né, ela estava disposto sempre de estar na casa do Senhor, porque o coração dela era alguém que amava o Senhor verdadeiramente. Não estava lá. Ela tinha um pedido? Tinha um interesse? Tinha. Mas o seu amor pelo Senhor era muito maior. E nosso amor é como? Você veio dessa noite para adorar a Deus ou veio pedir alguma coisa somente? Ou você está esperando que Deus mude alguma coisa, ou simplesmente eu vim aqui só para cantar e louvar o Senhor porque Ele é Deus? Porque veja assim que um culto verdadeiro, a gente não pede nada, verdadeiro assim, vim somente para adorar a Deus. Nós temos a segunda, nós temos a terça, a quarta, a quinta, a sexta. Mas o dia, o que é culto? A Assembleia dos Santos. Não é que as pessoas louvam a Deus, simplesmente é Deus pela sua graça. Às vezes pela sua misericórdia, Ele dá uma palavra, uma bênção, não é que nós vamos deixar abençoado. Mas o nosso propósito, ensinei de Ana, eu vou adorar o Senhor. Ano passado eu pedi uma coisa para Deus, né, nós podemos ver para Ana. Mas Deus não respondeu, mas esse ano eu vou subir também de novo para adorar a Deus. Você seria um adorador assim? Você seria uma mulher tão de fibra assim? Você imaginou, né? Eu não sei quantos quilômetros é que não me cuidei de ver quantos tempos eram. Você imagina, você pega um exemplo daqui, Mambaio, você em cima a pé, você no culto. Aí você vai, chega lá, faz tudo o que é preciso. Não acontece nada. Ano seguinte, vamos de novo adorar o Senhor. Você estava à disposição? Deus não falou nada. Passou um ano e não teve resposta. Mas realmente nós vejamos as pessoas que adoram Deus de todo o coração, elas fazem isso porque elas têm prazer de estar na presença do Senhor. Porque uma coisa eu vejo assim, é muito gostoso estar na presença de Deus, mas quando todos a gente sentimos a presença de Deus, com os irmãos louvando, é outra coisa. Não é? Por isso que eu gosto assim, de retiro, quando a coisa parece que o céu desce naquele lugar. Uma experiência totalmente, porque os santos louvam lá, porque nós vejamos e tão gostoso que é. Mas nós temos que ter o prazer realmente de servir ao Senhor. Eu tenho que ser alguém que tem o maior prazer, né, de fazer a vontade de Deus, não porque alguém me está cobrando. Não porque alguém está falando, você pode isso, não. Posso falar, você pode fazer tudo. Tudo que você quiser, pode fazer. Mas se lembra que nem tudo convém. Planta, colhe. Se eu quero servir ao Senhor, eu amo tanto ao Senhor Jesus, ninguém nem precisa falar o que é certo e nada. Eu faço porque eu quero agradar ao Senhor. E Ana, alguém que queria agradar ao Senhor, chegava lá e oferecia o sacrifício, e Deus nunca respondeu nada, todos esses anos. Mas mesmo assim, ela tinha prazer de estar na presença do Senhor, porque ela era uma serva de coração do Senhor. Última virtude que eu quero falar de Ana, que ela era uma pessoa muito fervorosa, agradecida e generosa. Nós vemos na história, ela estava orando, aí ele falou que Deus abençoa, e aí Deus abençoou, chegou o dia da bênção. E nós vejamos, sempre tem dois lados, tem um dia que nós vivemos a nossa espera, as pessoas elas lutam, elas oram, mas um dia chega a bênção. Só que aí tem depois da bênção tem outras coisas, nós vejamos, e Ana é alguém que era realmente agradecido. E veja assim, que se de Ana, as mulheres vão entender muito mais do que eu, mas as mães muito mais. Eu não posso nem imaginar essa parte de Ana, do voto que ela fez. É fácil fazer voto quando você não tem nada. Não é verdade? Ela tinha filho para oferecer? Não tinha nada. Ela só tinha uma esperança.
É fácil na hora da angústia nós fazermos um voto para Deus. É muito fácil. Quantas e quantas vezes nós vejamos as pessoas dando desesperado e elas falam assim, né? Ó Deus, se você fizer isso, agora em diante eu sirvo ao Senhor. E aí Deus faz. E como é que fica o voto? Quantas vezes as pessoas falam assim, mas Deus, né, se me abrir essa porta, e aí sim eu vou ser uma benção. Quantas histórias eu já vi, pessoas falam, mas Deus, se você abrir uma porta, o meu salário aumentar, eu sempre vou ser fiel no dízimo. Ainda vou dar oferta assim por mais. E aí as coisas acontecem e as pessoas conseguem cumprir o voto. Agora imagina para uma mãe que falou, ó Deus, se você me der o que eu estou perguntando, me der um filho, eu vou fazer um voto contigo. Vou te oferecer ele para ele servir toda a tua vida. É fácil na hora do desespero. Quem também acha que é fácil de cumprir esse voto? Você acha que foi fácil para Ana cumprir o voto? Aquilo que ela mais sonhava, Deus deu. Mas ela fez um voto mas eu vou entregar para ti de novo. Eu vejo assim que nós muitas vezes nós vamos mostrar realmente se nós somos servos de Deus ou não. A Ana, ela pediu a bênção de Deus, depois ela falou que realmente falou para Deus, se ela recebesse, ela devolveria a bênção para Deus. E aí nós vejamos assim que como que realmente nós somos pessoas na hora da angústia, nós falamos qualquer coisa. Nós prometemos, fazemos voto, mas na hora de cumprir, nós não conseguimos cumprir. Eu vejo assim que a palavra de Deus, por isso que tem crente tudo frustrado, crente que não vai dar nada certo na vida, porque ela fez um voto e ela não cumpriu. A palavra de Deus, nós olhamos, Deus fala assim, não promete nada, não jure nunca por nada, porque se você jurou, você tem que cumprir, senão vai ser pecado. Deus pediu para Ana ela fazer o voto? Não, porque nós nem vemos a história de Deus nessa história de Ana. Nós só vemos o silêncio de Deus. Né? Ana orando e Deus em silêncio. Por isso que eu falo que toda oração é ouvida, né? O não, o espera, que Deus não fala nada, e o sim. Quando Deus não fala nada, o silêncio de Deus não quer dizer não. Né? E muitas vezes, Deus fica em silêncio, nós interpretamos que Deus já falou não e desistimos. Mas se Deus não falou nada, nem sim, nem não, porque Deus está esperando o momento certo para dar a bênção. E aí nós vejamos, e aí a Ana fez o quê? Ela fez o voto. E aí nasceu Samuel. E agora? Cumpriu o voto como seria. E aí nós vejamos a palavra de Deus, mostra que no ano seguinte, Eucana falou, vamos para Siló oferecer sacrifício. O que a Ana fala? E eu não vou. A hora que eu for, vou para deixar ele. E muitos teólogos falam assim que desmamar levava até 6 anos, então a Ana aproveitou 6 anos da vida dela para viver com o filho. Aproveitou cada momento. Porque no fundo eu vejo assim, é o maior tesouro que ela tinha. Nós não damos nosso tesouro para Deus. Aquilo que nós mais amamos é nosso. De jeito nenhum nós não abrimos mão. Por isso que nós somos crentes fracassados. Nós não conseguimos viver o Evangelho. Deus ele não dá nada porque nós somos, na verdade, nós somos bem idólatra. Basta Deus pedir aquilo que é tão importante para você, você tem coragem. Você tem coragem, nós temos coragem quando somos do desespero. Nós temos coragem quando parece que o mundo vai acabar, nós estamos na hora da morte. Aí nós fizemos voto, juramento. Nós falamos para Deus, ó Deus, agora sim eu vou ser fiel. Mentira. Quando nós não temos nada, não conseguimos nem passar o ano, fica mal, fala, mas esse ano sim eu vou ser o dizimista, você ainda é mentira. Basta mudar que nós já não cumprimos nesse voto. Basta nós, quando nós somos de desespero, nós falamos o quê? A Deus, esse ano sim eu vou crescer espiritualmente. Eu quero conhecimento, quero conhecer mais da palavra de Deus, mas não é verdade. Porque nós não temos essa capacidade de Ana.
Nós não temos dar o nosso tesouro para Deus, porque não temos coragem. Porque nós amamos aquilo que Deus deu, nós gostamos demais daquilo que nos presenteou. Eu vejo assim que eu imaginei de Ana, nem, né, pai tem um amor duro de filho, assim, mas olhando assim, o que mais amamos, você consegue dar para Deus? Aquilo que é realmente tesouro, nós não conseguimos. Né? Nós só falamos porque na hora de adorar nós temos essa dificuldade. Eu vejo assim que abrir mão daquilo que é importante é muito difícil. Fazer o voto, pedir no desespero é fácil. Agora entregar daquilo que nós pedimos e Deus deu é difícil. As pessoas têm dificuldade realmente. Porque nós não conseguimos realmente viver, nós vejamos assim, mais ainda, olha bem de Ana o que ela fez, engordou um novilho de 3 anos. Olha na história o que era um novilho de 3 anos. A importância que o animal tinha. Não é qualquer um, é uma coisa que valia muito. E ela preparou algo além de dar o que o tesouro, ainda levou uma oferta para Deus. E ainda velou farinha, vinho, assim, nós vejamos assim, que coisa extraordinária, que mulher, que nós ficamos no chapéu muito longe. Nós não conseguimos nem chegar perto, porque nem do vinho, nem da oferta, nós temos dificuldade, imagina nos dar nosso tesouro, aquilo que nós mais amamos para o Senhor. E aí o que eu aprendo? Que realmente que Ana amava Samuel demais, mas ela amava mais Deus. Quando Jesus fala, amai a Deus acima de todas as coisas, isso que Jesus está falando. Eu posso amar demais meus filhos, minha esposa, aquilo que eu tenho, mas eu amo mais Deus do que aquilo que eu amo. Eu sou capaz de dar o meu tesouro para o Senhor. Eu tenho essa capacidade. E nós vejamos assim, isso é uma mulher extraordinária. Se nós olhamos quantos homens da Bíblia tiveram coragem de fazer isso. Saul, o poderoso, né? Deus falou assim, vai lá, esqueci, não sei se esse midianita, qual vai lá e mata todo mundo. Ele viu os boi gordos lá, o rei já ficou com eles. Não conseguiu dar todo o tesouro para Deus. Mas Ana, o sonho dela que Deus realizou, e ela fez um voto, ela foi devolver. E eu vejo assim que muitas e muitas vezes nós temos que olhar para a Ana, que ela realmente foi uma mulher extraordinária. Para uma mãe, se imaginou, 6 anos, vamos dizer que mais ou menos, ela deixou o filho dela para trás. Ela conhecia Eli? Não conhecia Eli. Eli era ainda distante. Se nós olhamos os filhos de Finéia e o outro, o que era? Se nós olhamos na Bíblia, são todos 2 malandros, dentro do templo. Vai dizer que Ana não sabia que a fama, o povo não fala mal de quem está na igreja, imagina, dos filhos, então, que só são tudo malandragem, que viviam no templo. Os filhos que roubavam a oferta, os filhos que tinham relação dentro do templo. Vai dizer que Ana não viu, mas mesmo assim ela cumpriu o voto, porque o acordo dela era com Deus. Não era com Eli, com os filhos, com o templo, o acordo dela era com o Senhor. E nós vejamos que realmente nós temos que aprender isso, que mesmo ela amando o filho de tudo, ela amava mais a Deus. E por isso que a palavra de Deus não se cumpre em nossa vida. Porque lá em Mateus 6,33, o que Jesus fala? Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e sua justiça, que todas as outras coisas serão acrescentadas. Por que as outras coisas não são acrescentadas na tua vida, na minha? Porque não temos disposto a dar o nosso tesouro para o Senhor. Nós amamos o nosso tesouro. Aquilo que é importante para nós, não temos disposição de entregar. E por que a palavra de Deus se cumpriu aqui com Ana? Vamos ver capítulo 2, versículo 21. O Senhor foi bondoso com Ana, e ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isto, o menino Samuel crescia na presença de Deus. O que as outras coisas quer? 3 filhos homens e 2 filhas.
5, 6. Se Ana não fosse cumprir o voto, as outras coisas seriam acrescentadas. O que falta realmente nós abrir mão do nosso tesouro? A bênção, a Bíblia mostra as bênçãos, elas vêm por conta. O que eu realmente tenho que abrir mão, oferecer para Deus aquilo que é importante para mim? Eu tenho que realmente, as outras coisas serão acrescentadas somente quando eu realmente buscar primeiro o reino de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Aquilo que eu amo, meu amor não é maior daquilo que eu amo do que de Deus. Nós temos que aprender com Ana que a mesma coisa sendo mais importante, ela teve essa capacidade. Ela teve essa capacidade de devolver para o Senhor. Se quer viver que as outras coisas serão acrescentadas, dá teu melhor para o Senhor. Dá aquilo que é importante. Porque se você não dá, aquilo é idolatria. Qualquer coisa pode ser idolatria e colocar no lugar do Senhor. E nós vejamos o exemplo de Ana, porque realmente ela conseguiu servir o Senhor desse jeito. E como que ela foi uma mulher extraordinária, Samuel foi um homem extraordinário. Vamos olhar a história de Samuel. Com certeza, quando ele baqueava, ele pensava na mãe dele, ele falou, mas minha mãe, para ter uma mãe dessa é de tirar o chapéu. Se nós olhamos a história de Timóteo, que o irmão trouxe, mulheres de fé verdadeira, mulheres que realmente serviam de Deus do coração, imagine do que Samuel falava da mãe dele. Alguém que amou Deus acima de todas as coisas. Alguém que pediu o presente de Deus e quando recebeu, ela fez o voto de devolver e devolveu. E nós podemos olhar realmente isso que realmente é viver o Evangelho, isso é chegar no ápice de amar a Deus acima de todas as coisas. Porque é fácil nós darmos para Deus aquilo que não é muito importante. É fácil para dar para Deus daquilo que tanto faz. O difícil é dar para Deus aquilo que eu acho mais importante. E nós vejamos que muitas vezes, nós temos que olhar, e uma das coisas mais importantes que nós temos é o nosso coração, Você tem coragem de dar teu coração para o Senhor? Porque nós queremos, que Deus fala, venha a mim de todo o coração. E nós conseguimos dar a Deus todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Eu posso ter muita coisa, mas o que Deus pede? Ele pede tudo da gente do melhor, aquilo que é importante. E nós realmente que essa noite de das mães é importante olhar essa mulher extraordinária. Que ela fez, que é muito difícil alguém fazer. Fácil fazer o voto, difícil é cumprir o voto. Quando que nós estamos no desespero, nós fazemos o nosso voto, nós fazemos a nossa promessa. E aí Deus faz, e aí cumprimos o voto. Quem cumpre é acrescentado as outras coisas. Quer viver o extraordinário? Dê o seu melhor para o Senhor. Pega o exemplo de Ana. E aí você vai viver o extraordinário da tua vida. Vai ver que as coisas acrescentadas que você não possa nem imaginar. Porque o acrescentado de Deus é muito melhor que o sucesso desse mundo. Que as pessoas correm atrás do sucesso, Mas olha a Diana, ela pediu um filho, depois Deus deu 5 a mais. Porque ela deu o seu melhor para o Senhor. E aí nós podemos ver essa noite como esse Deus tão poderoso, Ele espera que nós realmente conseguimos viver a palavra de Deus. E se tem um exemplo extraordinário é a Ana. Lê a história de Ana. De novo, porque a palavra de Deus nos pede que nós temos que meditar na palavra. E se ponha no lugar dela e se faça, mas eu consigo. Não vai ser fácil. Mas se nós conseguirmos, vamos ser bem-aventurados. Amém? Mas se pôr em pé, que vamos ter uma homenagem ainda para Dias das Mães. Senhor, nós queremos continuar a tua presença.